você vai conhecer a história de Alexandre Ostrowiec, CEO da Multilaser e criador do Ranking dos Políticos. Alexandre, para a gente começar a entrar no Ranking dos Políticos, que é uma criação sua, falar um pouco do seu livro que você acabou de lançar, já teve lá no Opinião no Ar, divulgando o seu livro O Moedor de Pobres, que é o Estado, né? O governo, digamos assim, mas mais o Estado, né? Como é que é ser empresário num país que tem tanta burocracia, tanta portaria, tanta regulação, tanto alvará, que tem tanta dificuldade, é difícil empreender, uma carga tributária alta, né? Uma política tributária muito confusa, muito complexa. Como é que é ser um empresário assim? O empresário brasileiro ele é triplamente vencedor em relação a um estrangeiro, por exemplo, que vive num país com mais liberdade econômica? Olha, ele é certamente triplamente mais estressado. Vencedor eu não sei dizer. Realmente, a menos que você tenha vivenciado isso, é muito difícil de explicar. Só sentindo na pele. Acho que quem está me assistindo aqui, se tem um tio, um primo que tem uma loja, que é empreendedor, que o cara tem uma fábrica de alguma coisa, pergunta na real como que é. Quando eu recebo estrangeiros e eu explico para eles a regra trabalhista brasileira, quando eu explico as regras tributárias, o pessoal costuma, me explica a tributa, aí eu tenho uma reunião de 15 minutos. Eu falei, você está louco, cara. Não dá tempo. Eu preciso de 4 horas para começar a explicar que você, quando você vai fabricar, você tem que pensar nos impostos de importação. Você tem imposto industrial, que algumas coisas incidem, outras não. Você tem o ICMS, que é por estado, para cada lugar que você vende é diferente. Você tem ST, que é um imposto calculado com base no que o seu cliente vai vender. Então, se eu vou vender para Paraíba, eu tenho que ler o regulamento da Paraíba inteiro para ver quais incide ST e quais não incide e quanto. E toda hora muda as regulamentações. O PIS, a COFINS, o Imposto de Renda, a Contribuição Social, os impostos na folha, que é o INSS, o FGTS, a fórmula de cálculo. Tantas brechas e tantas minúcias e tantas regras que mudam loucamente, dia após dia. Os assaltos, os problemas fiscais, os problemas trabalhistas, os problemas jurídicos. É uma loucura. Por incrível que pareça, eu tenho mais pessoas na Multilaser na área burocrática para apurar os impostos do que na área criativa para desenvolver novos produtos. Eu tenho mais gente calculando, tentando identificar quanto eu tenho que calcular de imposto do que inventando coisa nova para poder exportar, para poder vender. É realmente assim, quando a gente fala que é um manicômio tributário, um hospício, do ponto de vista de burocracia, não estou exagerando. Eu já entrevistei grandes executivos de grandes multinacionais, estrangeiros trabalhando no Brasil, que me falavam isso. Por exemplo, mesmo de um espanhol falando, olha, eu tenho 5 pessoas para cuidar da parte tributária da minha empresa lá na Espanha. Aqui no Brasil eu preciso ter 20, 25, ou eu não tenho como dar conta. Eu estava falando com uma empresa automotiva gigante, essas que que todo mundo conhece, e eles me falaram que eles têm mais processo trabalhista no Brasil do que em todo o planeta Terra somado. E aí você pergunta, não, mas é que a empresa é malvadona, o empresário é ganancioso e malvado. Mas eu pergunto, essa empresa está em todos os países do mundo, ela está em 100 países. Será que nos 99 países que não são o Brasil, eles são bonzinhos e corretos e fazem tudo certinho? E só aqui no Brasil, só aqui, o gringo que veio tocar aqui, esse gringo virou malvadão e explora o pessoal? Não, a regra trabalhista é insana. É tanta brecha, é tanta complicação. Eu descobri, por exemplo, que tinha uma regra que agora foi derrubada na legislação trabalhista nova, na reforma. Chama hora itinere. Tem gente querendo derrubar e querem voltar. A mini reforma trabalhista. E querem voltar. Tem, né? Então, chama hora itinere. Melhorou, porque melhorou a situação, né? O número de processos diminuiu muito. Diminuiu muito, aliviou. Não resolveu, mas aliviou uns 20%. A hora itinere. Então, se o funcionário pega um ônibus de linha, sai da casa dele, pega um ônibus e vai para a empresa, isso não conta como hora trabalhada, porque ele está na condução. Ônibus ônibus Mas ele é considerado já em serviço. Ele está a caminho do serviço. Se tiver um acidente de trabalho, se tiver um acidente, considera acidente de trabalho. Mas não é hora trabalhada, ele está a caminho do trabalho. Agora, se a empresa quiser fazer uma melhoria e colocar ônibus próprio para buscar o funcionário em casa, aí esse percurso passa a ser considerado hora trabalhada. Então, se porventura você colocar uma condução, uma van, um transporte próprio da empresa, automaticamente já vira hora extra. E aí as empresas que estão, às vezes, desatentas, porque imagina um pequeno empresário, eu, graças a Deus, hoje já estou grande e tenho áreas muito competentes. Eu tenho pessoal trabalhista, tenho pessoal de departamento pessoal, pessoal fiscal. Imagina um pequeno empresário que está lutando para fazer o seu produto, para vender, para pagar seu funcionário em dia. Ele não sabe esse monte de coisa. E aí, de repente, vem uma bomba atômica, começa a cair um monte de processo trabalhista que quebra a empresa dele porque ele não sabia da hora itinere.
Ou mudou alguma legislação que você tinha que ter destacado tal obrigação acessória. Nós temos aqui um monte de multa cabeluda, de que não, faltou você cadastrar no site tal, no formulário B, e aí você desconsidera toda a tributação e paga com multa. Uma loucura. Porque eu tinha uma ideia errada no início sobre esse pacote de loucuras do Brasil, nessa maluquice toda que é o Brasil. Eu tinha uma ideia de que isso prejudicava o empresário. Na verdade, não prejudica. Porque o empresário, ok, ele vai ficar mais estressado que o empresário japonês ou americano ou alemão, porque a regra é uma loucura. Mas ele vai acabar de um jeito ou de outro colocando no preço. Os produtos no Brasil, os produtos tangíveis, são muito mais caros do que lá fora. Já comparei, por exemplo, uma caixa de som de uma marca global famosa, num varejista global, e aqui custa o dobro do preço dos Estados Unidos. A mesma caixa, o mesmo modelo, na mesma loja, no mesmo varejista, a filial americana e uma filial brasileira. O dobro aqui. Por que custa o dobro? Além dos impostos, tem essa maluquice toda que o empresário começa a se precaver e colocar gorduras. Então, processo trabalhista o dia inteiro, vamos colocar uma gordura no preço. Vai ter roubo de carga e ninguém vai resolver porque a polícia não consegue recuperar? Vamos colocar no preço. Vai ter sempre algum juiz que vai dar uma canetada e me dar uma multa? Coloca no preço. Então tudo vai virando gorduras e quem paga a conta é você, consumidor. Você é o cara que se ferra. É o povo que se ferra. E eu comecei a perceber que o sistema inteiro foi desenhado para ferrar o cidadão comum. Se você não tem uma tetinha... Para moer os pobres. Para moer os pobres. Esse é o título do livro, veio naturalmente. O Brasil é um país psicopata, que é desenhado para roubar o cidadão comum, o cara que acorda de manhã, vai ralar, chega tarde à noite, pega o seu contra-cheque, vê o desconto lá no contra-cheque, pagou imposto de renda, pagou a desconto de INSS. Toda vez que ele vai comprar um cafezinho, é imposto na cabeça. Foi pagar a conta de luz, imposto na cabeça. Foi comprar um remédio para a vovó, imposto na cabeça. Imposto, imposto, imposto. Você passa a vida inteira, que nem um escravo, trabalhando para pagar imposto. E esse dinheiro vai todo para Brasília, essa massa de grana, e some lá. Some. Grupinhos, corrupção, salário de marajá, motorista oficial, vossas excelências para lá e para cá, gabinete cheio de funcionário fantasma, de cabide de emprego e corrupção. Então é um sistema para moer os pobres e financiar os grupinhos. Então, para denunciar isso e tentar desenhar para o leitor brasileiro, escrevi esse livro, O Moedor de Pobres, que está já à venda nos principais sites. E também, há 8 anos atrás, junto com o meu sócio Renato, nós criamos o Ranking dos Políticos, que é um portal justamente voltado para avaliar os políticos do Congresso. E como é que funciona esse ranking? Agora, no fim do ano, aliás, vocês fizeram a avaliação de cada um dos parlamentares, Senado e Câmara Federal, e foi muito interessante as postagens. Melhor deputado de Mato Grosso do Sul, pior deputado de Mato Grosso do Sul, melhor deputado do Rio de Janeiro, pior deputado do Rio de Janeiro. Eles recebem notas. De que maneira esse ranking é estabelecido? Então, ele funciona com uma ideia, Lacombe, que é o seguinte, todo mundo acompanha presidente. Então, é Bolsonaro, é Lula, é terceira via, é Moro, tal. São temas importantes, não estou tirando a importância. Mas existe um outro tema que é mais importante ainda no Brasil. Chama-se Congresso Nacional. Um bom presidente não faz nada sem o Congresso. E um mau presidente não consegue estragar o país se ele não tiver o Congresso na mão. Então, o Congresso é o centro de tudo. O Congresso pode derrubar ministro do Supremo, o Congresso pode empichar presidente, o Congresso aprova as leis, ou veta as leis, aprova orçamento. E a gente não está nem aí para o Congresso. A verdade é essa, nós cidadãos, muitas vezes nem lembramos em quem nós votamos para deputado e senador. E aí, para ajudar o eleitor a acompanhar e escolher melhor os congressistas, nós criamos um portal, politicos.org.br, que é o ranking dos políticos. Como o nome mesmo diz, a gente tem critérios objetivos, apartidários, não temos rabo preso com ninguém, não estou nem aí se é de esquerda, de direita, de centro, qual partido que é. A gente classifica do melhor deputado e senador para o pior do Brasil. E a ideia é que o eleitor, em 2 minutos, você que está me assistindo, você pode entrar no politicos.org.br, na hora da eleição, ver quem são os melhores, escolher um partido da sua preferência, eu simpatizo mais com esse partido ou aquele, e votar num cara decente. E não votar nos piores do ranking. Se a gente fizer isso, somente esse pequeno gesto, cara, a gente já vai virar o país de ponta cabeça para melhor. Porque hoje nós temos cerca de 600 no Congresso, são 513 deputados, 81 senadores, dá quase 600. 1/4 do Congresso são pessoas muito boas, mais ou menos 150 caras muito sérios. E 3/4, mais ou menos, e tem um monte de vagabundo lá.
Se a gente pegar esse 1/4, os 150 bons, e virar 200 bons, 250 bons, é alguma coisa. Você já está perto da maioria para começar a aprovar. Não tem que ter 100% de cara bom. Sempre vai ter uns vagabundos lá no Congresso, mas se a gente conseguir mexer o ponteiro de mais para ruim do que mais para bom, começa a aprovar lei boa, começa a derrubar lei ruim, e é lá que está o centro do Brasil. Se a gente, como cidadão, quer melhorar de vida, quer ter um país mais justo, com menos problema, que o governo trabalha para nós e não trabalha para eles, no grupinho, nós temos que eleger melhores deputados e senadores. Como é que você explica? Eu enxergo o brasileiro muito assim, ele ama o Estado, mas ele odeia o governo. Não há uma incongruência aí? Como é que a gente faz para entender o que se passa na cabeça do brasileiro que de certa forma, ainda sonha com esse Estado muito pesado, esse Estado social, mas gosta de falar mal ao mesmo tempo do governo? Eu acho que falta juntar um certo tique e o teco, que às vezes a gente não tem consciência, porque o que vem na forma de programa público, por exemplo, recebi aqui um vale creche, ou recebi aqui um vale frango, ou recebi alguma coisa do Estado. Não está absolutamente clara na cabeça do cidadão que esse vale frango de R$100, ele obrigatoriamente, necessariamente, foi originado por um imposto que saiu do mesmo bolso de R$200. Então, se o governo te deu R$100 com uma mão, é porque obrigatoriamente ele te roubou R$200 com outra mão. Mas por que 200? Aquela história do almoço grátis. Porque no meio do caminho, uma parte vai para o ralo. A corrupção, privilégio, desperdício, as coisas que o ranking dos políticos combate e que o livro combate. Esse tico e teco é o que a gente tem que martelar e conscientizar as pessoas. Elas não enxergam porque o Brasil tem uma forma de tributação muito perversa. O imposto no Brasil, ao contrário dos países ricos, que é na renda, o imposto no Brasil é no consumo. Então ele está escondido no preço dos produtos e serviços. Quando eu vendo uma caixinha de som, por exemplo, da Multilaser, lá dentro, quando você vai comprar uma caixinha de R$1.000, você não sabe que é R$400 de caixa de som e R$600 de imposto. A caixa de som hoje tem 15% de IPI, 16% de imposto de exploração nos componentes, 18% de CMS, 9,25% de PIS/COFINS e você tem 29% de VAST. Tudo isso vai incidindo em cascata um em cima do outro. E aí, mas tá cara essa caixinha. Eu vi na Amazon nos Estados Unidos que não tá R$1.000, que tá 400. É porque lá o imposto é mínimo no produto. O Brasil cobra muito do produto escondido nos preços. Na hora que toda vez que você vai comprar alguma coisa, tá lá. E aí você não percebe que a cada venda está indo esse rio de dinheiro para Brasília. E só um outro detalhe, Lacombe. O pessoal fala muito do Bolsa Família, que é um programa que eu gosto muito, apoio. Ele foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso. Agora, né? Sim. Mudou de nome. Foi criado como Bolsa Escola no Fernando Henrique Cardoso. O Lula deu uma mexida lá, virou Bolsa Família. E agora o Bolsonaro mudou o nome de novo para Auxílio Brasil. Eu acho que é um programa válido, eu apoiaria a continuidade, expansão. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte, ele é da ordem de 40 bi por ano. Então esse é o dinheiro que o governo dá, entre aspas, para a classe E no Brasil, que são as pessoas mais humildes, a 40 bilhões. Sabe quanto que o governo rouba da classe E na forma de imposto escondido nos produtos? Mais do que isso. 3 vezes mais. Então o humilde no Brasil que recebe o Bolsa Família suado, nossa, isso aqui eu preciso para comprar comida para meus filhos, R$100 lá, ele não percebe que ele pagou 300 para o governo, ele foi roubado em 300 quando ele compra um saco de feijão, quando ele vai comprar um remédio, quando ele vai comprar qualquer coisa. Então essa é a enganação que o pessoal não entendeu ainda. E na hora do Bolsa Família ele fica justamente feliz de receber, e eu acho que é bom, mas ele não percebe que ele está sendo assaltado a cada compra. Então isso é outra coisa que o livro denuncia. O moedor de pobres, um Estado que rouba pobre para dar para funcionário público rico, empresário rico que tem mamatinha no governo, artista rico que tem mamatinha de Lei Rouanet. É um monte de grupinho de teta, dono de cartório, grupinhos de tetinhas que vão mamando nesse Estado que é alimentado pelos de baixo.